a Deus, pois são uma perversão do culto. E o pecado de idolatria, ele tem matado muitas pessoas hoje. Matado no sentido de tirar o desejo deles de adorar a Deus. O que é o pecado de idolatria? É quando você coloca algo no lugar de Deus. Se você colocou seu filho no lugar de Deus, idólatra. Não adianta você falar que ama os seus filhos, que não vai participar disso por causa dos seus filhos, porque é a coisa mais importante que você tem, está colocando algo no lugar de Deus. O amor aos seus filhos e o amor a uma imagem, pecado do mesmo jeito, é idolatria. Você está colocando algo no lugar de Deus. Se você coloca um véu, esse véu pode se tornar algo idólatra. Você pode vir para a igreja de véu se você quiser, não quiser colocar, ele não vai fazer diferença nenhuma. Se você colocar ele e achar que ele é importante na sua vida, que sem ele você não consegue fazer nada, idolatria. Se você olha para esse símbolo da cruz e não consegue ver ali que é um símbolo que mostra que Cristo foi morto ali, vituperado, mas se você olha para ele como um amuleto de sorte que vai mudar a sua vida, pecado de idolatria. Se você vem para a igreja e eu coloco aqui dentro desse culto uma campanha de 21 dias, é uma idolatria. Se eu coloco ainda coisas para vender nessa campanha, para você alcançar sua casa própria, é uma idolatria. Eu estou colocando algo no lugar de Deus, porque a ideia que a Bíblia passa é que Cristo é suficiente na sua vida. E se Ele é suficiente, eu não preciso colocar nada no lugar dele. A idolatria hoje, ela é um pecado que tem afetado a igreja de Deus, de certa forma que tem feito os crentes ficarem vazios, sem o Espírito. As pessoas muitas vezes vêm para a igreja para alcançar algo, para alcançar um status, para alcançar uma questão financeira, para ganhar causa na justiça, para uma série de coisas, mas não vêm para cultuar a Deus. Olha só, você não acha base na Bíblia para culto de casais, culto de missões, culto de jovens, culto de família, culto de adolescente, culto de velhos, culto de qualquer coisa. Eles inventam um monte de culto. Não está aqui na Bíblia, não está aqui. Se não está aqui, você faz, é pecado, é idolatria. Eu venho aqui no culto, é para glorificar a Deus. Então, se eu coloco ali na porta, culto de glorificação a Deus, eu estou indo na igreja para glorificar a Deus. Como? Através do louvor, através da oração, através da palavra. Aí eu coloco lá, culto de adolescente. O culto é para adolescente ou é para Deus? Ah, não, mas é um culto de adolescente que eu vou glorificar a Deus. Tá, mas é culto de adolescente ou culto para Deus? Culto dos jovens. É culto dos jovens ou culto para Deus? Eu vou cultuar quem ali? Ah, é culto da família. Tá, mas o culto no domingo é para glorificar a Deus. Ah, culto da celebração do 50º aniversário da igreja tal. Não, o culto é para Deus. Parece que não, mas isso é idolatria. Tudo que eu coloco no lugar de Deus é o pecado de idolatria. E o crente faz isso. Mas o pecado de feitiçaria é quando você faz manobras artificiais, astrológicas, para poder alcançar alguma coisa. Eu acho que crente nenhum faz esse tipo de coisa, né? Porque ninguém aqui vai ser feiticeiro no sentido de fazer a sua poção mágica. Apesar de, não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que eu anuncio na igreja, hoje vai ter o óleo ungido no monte meia-noite, isso é feitiçaria. Você sabia disso? Procura na escritura para você ver, é feitiçaria. E também não deixa de ser idolatria, porque a pessoa acha que aquilo ali é uma poção mágica que vai mudar. Venha receber o óleo ungido da barba de Arão, venha receber o óleo ungido do cuspe de Cristo, venha receber a água que Cristo foi batizado lá no Rio Jordão. É feitiçaria isso. E parece que não, mas isso é obra da carne e faz com que a gente tenha desejo de buscar essas coisas. Tem gente que anda com amuleto, com pé de cabra. Tem gente que anda com o pé, mata um coelhinho, tadinho. Vai lá e pega o coelho,
mata o bichinho, arranca os 4 pés dele, dá um para cada um e fica lá com o choveirinho com um pé de coelho, às vezes fica até fedendo lá e acha que aquele pé de coelho vai trazer sorte para ele. Feitiçaria. O que morreu aqui não é feitiçaria. O que o Cristo foi feito aqui foi suficiente para te livrar de tudo isso. Mas tem crente que acredita. Tem crente que acredita em astrologia. Tem gente que vem na igreja no domingo, quando é na segunda-feira, está lá assim: hoje é dia tal, meu signo é de peixes. Vou olhar o que vai acontecer lá. Signo de peixes, não saia na rua hoje porque um urubu vai fazer cocô na sua cabeça. Aí o sujeito não sai de casa porque viu lá no livro escrito. Ele acredita no horóscopo, na feitiçaria que está ali. Você que quer ganhar... Será que aquelas pessoas que comeram lentilha lá no início do ano para ficar ricas, será que elas já estão ricas hoje? Você conheceu alguém aí que lá no início do ano foi para a praia de branco, pulou na praia lá, vestiu a roupa amarela ou branca e teve gente que comeu lentilha para não faltar nada durante o ano e ganhar muito dinheiro? Será que essas pessoas já receberam dinheiro na conta delas já ou ainda não, ou vão receber só no final do ano? Isso é feitiçaria. E o pior é quando crentes que vêm para a igreja participar de um momento igual vamos participar agora, que é o supra-sumo do momento cristão, acreditam nessas coisas. Ah, mas pastor, eu não acredito nisso não. Eu nunca vi nenhum crente falar isso. Irmão, o que a gente mais vê hoje é crente supersticioso. Tem gente que, eu conheço pessoas que inventaram agora que Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés ficou 40 não sei quantos anos fazendo isso, o outro ficou 40 dias, um monte de 40, mas no 41 ele foi vitorioso. Tem gente fazendo campanha de 40 dias na igreja. Ficam 40 dias de jejum, mas no 41 Deus vai te dar a vitória. Moisés ficou 40 anos lá no deserto, o outro ficou 400 não sei o que. Quando chegar no 41º, quando chegar no 41, a sua vida vai mudar. E tem gente que começa a fazer, eu conheço pessoas que começaram, já estão no 39. 39 dias sem tomar Coca-Cola. Quando chegar no 41, a vida dela vai mudar. Isso é feitiçaria. Então, Paulo fala que isso é obra do quê? Da carne. Da velha natureza. É inadmissível para um crente fazer isso. A idolatria é o impudente culto prestado a outros deuses. Mas a gente não faz isso, né? Crente não faz isso. Crente não vai prestar culto a outros deuses. Tem crente que se o pastor não vier na igreja, ele não vai no culto naquele dia. É idolatria. Tem crente que pega a Bíblia e coloca cheio de... Tem Bíblia de cristão que ela é cheia de folhinhas, já viu aquilo? Tem gente que gosta, e tem gente que gosta dessas coisas, aí quando está com dor de dente, cabeça, pega aquela folhinha e vai fazer chá dela, achando que vai curar, porque estava no Salmo 91. Tem crente que faz tanta coisa que até o diabo duvida. Feitiçaria é o intercâmbio secreto com os poderes do mal. Então o mal existe. Ele pode ter certeza disso. E o diabo, ele fica rindo. É uma brincadeira, né? Que é um ridendo de Tiero Severo, rindo, falando sério. O diabo, ele está lá amarrando, assentado, amarrando o sapato dele. Quando ele vê alguém fazendo isso, ele esquece de amarrar o sapato e vem correndo. Opa, tem um ali que vai fazer o que eu quero. São pecados religiosos. O terceiro grupo que a gente pode colocar aqui são os pecados sociais, que é inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções e invejas, que está lá no versículo 20, parte B e 21a. Vamos ver lá, olha, 20 a parte B. Inimizades, contendas, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Esses são pecados que afastam o crente de Deus. Qual deles você tem praticado? Todos nós praticamos pecado, mas tem alguns que a gente tem que correr deles, amado. Fugir deles. Porque se eu sei que eu vou num determinado local e... O que a gente leu lá no primeiro salmo da noite? Alguém lembra? Tem que guardar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é seguir o conselho dos ímpios? É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Não, mas fulano falou isso, eu posso fazer. Não, porque o irmão falou que eu posso pegar um ramo lá e benzer na minha casa. O fulano falou que eu posso levar o pastor para benzer a minha casa lá. É pecado.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é sentar na roda dos escarnecedores? Escarnecedores são aquelas pessoas que zombam da sua fé, que zombam do amor que você tem pela Bíblia. Ah, você é muito biblista, você gosta de ler Bíblia. Ah, não, esse Deus, cadê seu Deus? Você está passando dificuldade agora, cadê ele? São zombadores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem não senta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Parar com o pecador. Olha, a Bíblia é clara. Não ande com pecadores. O que é andar com pecador? Com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Não andam, porque se acontecer alguma coisa, até você provar que focinho de porco não é tomada, já era. Se eu estou andando num grupo de pessoas que são fofoqueiras, eu não posso andar com elas. Ah, mas são minhas amigas, é minha vizinha. Não, a Bíblia fala, não ande, não se assente, não pare. Foge da aparência do mal. Não é eu que estou falando, é o que está escrito. O problema é que hoje a gente já normatizou muita coisa. A igreja hoje abriu muito espaço que não deveria abrir, e por isso que nós temos crentes com almas vazias nas nossas igrejas hoje. Ah, não, mas eu posso fazer isso, Deus vai me perdoar. Paulo fala aqui, quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Pecados sociais, inimizades, é uma atitude mental que provoca e afronta outra pessoa. É um pecado. Você criar inimizade é um pecado. E esse pecado parece que ele não é grave, mas ele é tão pernicioso que se tiver alguém aqui nessa igreja que você não gostar dela, você não vem no culto. Ah, não vou no culto não, aquela irmã está lá hoje e aquele irmão está lá. Pecado te distancia de Deus, rouba a sua alegria de glorificar a Deus, tira o seu prazer, te dá sono na igreja, te dá cansaço, dor de dente, dor de cabeça, dor na unha, dor no pé. Você acha que o seu cabelo está feio, você acha que o seu perfume não está bom. Por quê? Você não tem prazer de estar no mesmo lugar que você criou problema com uma pessoa, que uma pessoa criou problema com você. Inimizade, isso te distancia de Deus. Talvez você não, mas já aconteceu comigo. Eu não vou naquela igreja porque tem um rapaz lá que eu não gosto dele. Quem saiu perdendo nessa história foi Deus? Não, porque Deus não precisa de você. É você que precisa dele. Tem uma história aí que as pessoas, porque vai no culto hoje que Deus precisa que você esteja. Não, Deus não precisa de você, meu amado, para nada. Ele lhe deu a alegria de poder participar com Ele das coisas relacionadas ao Evangelho. Deus não precisa de mim, mas Ele me deu uma alegria de poder ser um coadjuvante, né, de participar junto com Ele na pregação do Evangelho. Porfias e ciúmes refletem-se rivalidades. Porfia e ciúmes, né, são meio que sinônimos. Tem pessoas que têm ciúme do que as outras fazem. Aqui não estou falando de ciúmes em casa, ou aquele ciúme, aquele zelo, que Deus é ciumento por nós, Ele tem zelo. Mas tem pessoas que têm ciúme do que as outras fazem na igreja. Tem pessoas que não fazem nada, não levantam uma palha, não limpam um chão, não limpam o vaso do banheiro, não tem coragem de tirar a poeira do vitral da igreja. Não gosta de poder olhar o sol, não faz nada, mas não, literalmente nada. Aí quando chega alguém cheio do Espírito Santo, capacitado, como foi lá Bezalel, como é o nome daquele rapaz, Bezalel lá do Antigo Testamento, né? Capacitado, cheio de dom, cheio do Espírito Santo, quando vai fazer alguma coisa, tem pessoas que ficam destilando ódio pelo canto da boca. Pecado que afasta o crente de Deus, porque nós não estamos isentos de sentir essas coisas, como a gente vai ver daqui a pouco no terminar. Ninguém aqui está isento, mas é inadmissível a gente conviver com essa sensação. Discórdia dizem respeito a ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. É aquele verdadeiro office boy do diabo, semente do mal, que está sentada no banco do nosso lado muitas vezes e a gente não vê. A nossa igreja é uma igreja pequena, isso provavelmente não vai acontecer, mas talvez em outros lugares muito grandes e determinados outros lugares, as pessoas criam discórdia, porque ela quer tomar o lugar do outro, ela quer ser melhor do que o outro, ela quer fazer algo se parecer melhor do que o outro, e aí o que ele faz? Essas ambições, elas ficam interesseiras, eu faço por interesse. Irmão,
você poderia ajudar na igreja? Eu vou, mas só se você deixar eu fazer isso. Sabe, vira uma moeda de troca. Pecado. Paulo deu nome aqui. Ele poderia não ter dado nome a essas obras da carne, mas ele deu nome porque talvez você fale assim: eu não sei, Senhor, em que eu estou pecando contra ti. Eu não sei porque a minha oração não está sendo ouvida. Eu não sei porque eu vivo em enfermidade. Eu não sei porque que está acontecendo com a minha vida. Alguma coisa você está fazendo que você não deveria fazer, ou se está fazendo, deveria pedir perdão ao Senhor Jesus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Amém, amados? Estamos juntos? Divisões e facções são rompimentos causados por um espírito partidário. Tem pessoas que têm espírito de dividir na igreja, né? Já aconteceu com você? Eu já fiz muito isso. Eu chegava num lugar, tava aquele grupo lotado de gente, né? Eu chegava, todo mundo espalhava, né? Algumas vezes era bom, porque alguém falou: lá vem o crente falar de Bíblia. Essa é a melhor coisa que tem. Quando tem aquele monte de gente falando coisa que não deveria, aí você já chega falando glória a Deus, aleluia. Aí todo mundo sabe, é o espalha-monte, né? Que eles falam, mas é o espalha-monte do bem. Só que tem o espalha-monte do mal na igreja. Não deixe isso acontecer com vocês, não, amados. Se essas coisas começarem a brotar no coração de vocês, peçam perdão a Deus. Confesse esse pecado para Deus, porque o pecado, ele nos distancia de Deus. E a Bíblia fala assim: errais por não conhecer o poder de Deus nas Escrituras. O meu povo se perde por falta de conhecimento, até mesmo do que é o pecado. O pecado não deixa a gente cear em paz. Como que eu vou participar de uma cena na igreja se eu estou em prostituição? Se eu estou viciado em pornografia? Como que eu vou participar de uma ceia se eu estou uma pessoa impura? Não é questão de você não participar, é porque você não vai ter coragem de fazer isso. E se você está numa igreja e não faz isso, não adianta, as pessoas vão olhar para você: por que seu irmão não está participando da ceia? Não é questão de julgar, porque existe o julgamento condenatório, né, que é aquele que a gente não pode fazer, mas existe também, anota aí, julgamento de advertência. Isso aí eu que aprendi nos meus estudos essa semana, tá? Julgamento condenatório, esse é só Deus que vai fazer. Deus vai julgar e vai condenar. Agora nós não podemos condenar, mas nós podemos advertir. E muitas vezes a gente adverte com os nossos olhos, né? Você vê que a pessoa está errada, você vai e julga ela: irmão, está errado, não faça isso. Mas eu não estou te condenando, eu estou te divertindo a não fazer, porque a Bíblia fala que nós podemos fazer isso. Se tiver alguém cometendo pecado e delito no vosso meio, vai lá e conversa com ele. Se não adiantou, chama 2 ou 3 para ir lá de novo. Se não adiantou, chama a igreja toda, vai e conversa de novo. Se não adiantou, bota para fora da porta, não fica no meio não, porque uma banana podre num cacho vai apodrecer tudo. Então é melhor arrancar uma banana e preservar as outras do que ficar tudo podre. Então, como que eu vou participar de um momento se eu estou cometendo idolatria, colocando coisas no lugar de Deus? Eu não vou ter prazer para fazer isso. Mas por outro lado, eu também não posso deixar de fazer, porque se eu fizer, eu vou estar alimentando mais a carne do que o espírito. Para terminar, uma outra inveja. Invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. É estranho falar isso de crente, né? Crente invejoso. Mas tem pessoas que você... Assim, tem gente que... Tem vezes que a gente quer chegar na igreja e contar uma bênção recebida. Mas até nisso a gente tem que ser prudente. Porque tem alguém ali que está com o ouvido, né? Não está com aquele ouvido bom, mas está com aquele carunchinho do diabinho no ouvido, que está doido para ouvir você falar uma coisa e depois ficar te jogando praga. Claro que praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Praga não pega em crente, né? Eu acredito que todo mundo sabe disso aqui. Mas tem gente que a gente tem que tomar cuidado até com o que fala com outra pessoa. Depois ele fala aqui pecados mais voltados de forma pessoal, que é o pecado de bebedice e de glutonaria. Tem gente que não comete prostituição. Tem gente que não é fofoqueiro, que sabe que fofoqueiro não entra no reino do céu. A Bíblia fala, não sou eu. Então, se você é fofoqueiro, fica tranquilo, não vai entrar no reino do céu. Não adianta chegar ali e falar assim: eu fiz uma fofoca santa, porque não existe fofoca santa. Da mesma forma que não existe mentira santa. Tem gente que não... o versículo 21, parte B, fala assim, parte B, né? A segunda parte. Bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, o que seria isso?
Esses têm a ver com a intemperança, o abuso e a falta de domínio próprio na área da comida e da bebida. Não quer dizer que você não possa fazer, tá? O texto aqui não está falando que é pecado você beber e o que é pecado você comer. O pecado aqui no excesso. Sabe quando a gente vai numa pizzaria? É um pecado. Você vai numa pizzaria, você está pagando caro, eu sei. Você já comeu 59.345 pedaços de pizza, mas você está pagando. Aí você olha, aí vem aquele cara com aquela pizza de chocolate, não tem lugar mais em você. Você já usou todos os espaços, né? Já está lá na ponta do pé, já sopou, já pegou com o pilão, já botou, já tampou o buraco do dente, já tampou o estômago, não tem espaço nenhum. Aí de repente vem aquele cara com aquela pizza de Nutella, com brigadeiro e doce de leite em cima, com queijo recheado, eu achei até da água na boca. Aí você olha, você não está com vontade, você não quer, você vai e come, sai de lá com a pança deste tamanho, igual um urso de pelúcia, aquela pança. Isso, você não cometeu o pecado de idolatria, você não cometeu o pecado de porfia, você cometeu o pecado da guludice, guloso. Enquanto nós estamos aqui comendo e destilando coxinha pelo canto da boca, tem milhares de pessoas que não estão conseguindo comer uma colher de arroz por dia. Talvez nesse dia seria um dia da gente fazer um jejum, não sei, lembrar dessas pessoas, no domingo que te convidaram para ir num churrasco, né, aquele churrasco suculento, com aquele ancho, né? Hoje eu não vou comer carne, hoje eu vou pensar naquela pessoa que está lá na África e não comeu nada, vou ficar o dia todo sem comer. Para a gente chegar nesse nível de espiritualidade, a gente tem que orar muito. Porque eu tenho certeza que se eu convidar muitas pessoas para vir na igreja na quarta-feira de estudo, é uma coisa. Agora, se eu fizer um churrasquinho aqui na quarta-feira, eu tenho certeza que vai lotar e vai vir um monte de convidados junto, né? Mas se eu falar que nós vamos ficar aqui 2h30 só orando, estudando os 5 pontos da reforma, né, 5 pontos da graça, vai vir meia dúzia de gente. Mas isso é um pecado. Bebedeira também, a falta de... Geralmente, amados, o alcoolismo, ele não é uma doença, ele é um pecado. Pessoas que bebem muito, não é questão de ser enfermo, biblicamente falando, tá? Não estou dizendo, eu estou falando de acordo com a Bíblia, e eu creio na Bíblia. A Bíblia para mim é regra de fé, eu acredito no que está aqui, fala que é pecado. Então beber demais é pecado, comer demais é pecado, falar demais é pecado, porque a Bíblia fala para a gente falar pouco. Então, tudo isso aqui, né, no versículo 21, Paulo fala assim, o julgamento para os que vivem na carne. O versículo 21 fala assim, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. É um julgamento que existe aqui. Paulo não está falando de um ato pecaminoso em si, mas sim o hábito de pecar. Não está falando de um ato isolado. Você está aqui, xingou alguém, brigou com alguém, ficou irado com alguém, sentiu inveja de um irmão, ou você, de certa forma, causou uma divisão na igreja num determinado momento, falou uma coisa que não devia, e a gente sabe que telefone sem fio, às vezes você fala uma coisa comigo, aí eu falo para ela uma coisa, ela fala, aí quando chega lá atrás, o que eu falei já foi diferente. Talvez nem foi sua intenção, né? A gente às vezes fala até sem intenção, mas aquilo vai causando um efeito cascata, né? Aquela engrenagem que a Cíntia falou no nosso curso aqui, que vai virando um problema e um probleminha vira um problemão. E aí você acaba cometendo um pecado. Mas Paulo, ele não está falando desse ato pecaminoso em si, mas do hábito de pecar. Os que vivem na prática do pecado não vão herdar o reino de Deus. Por isso que a Bíblia sempre é sábia quando ela fala assim, você conhece a árvore, não é pelo dom dela, mas é pelo fruto dela. Você conhece uma pessoa, você sabe como que as pessoas eram conhecidas como cristã na Idade Média, no século XV, no século XVI, lá na Idade Média? Sabe como você sabia que uma pessoa era crente, era uma cristã? Alguém que sabe como você identificava um cristão naquela época? Era através da confissão do credo. Vocês sabiam disso? Então, naquela época, para você identificar um cristão, não estou falando lá dos primeiros cristãos da época de Cristo, não, falando mais para frente aqui. Você conhecia um cristão quando ele recitava o credo. Você sabia que ele era um cristão, porque era a confissão de fé dele, certinho. E a igreja romana, então, nesse ponto, ela era impecável, porque as pessoas confessavam, você sabia que era um cristão. Só que depois eles foram adicionando as coisas, né? Aí tudo que o homem vai botando na mão, ele vai estragando. Então foi adicionando o culto disso, o culto daquilo. Começou assim.
Começa igual o Thaís, culto da família, culto disso, culto daquilo, culto para isso, quinta-feira da paixão, quinta-feira do milagre escondido, quinta-feira do óleo de Arão, sexta-feira disso, de repente virou uma Babilônia muito louca. Hoje em dia, nós não podemos dizer que eu conheço um crente por vir à igreja. Antes era assim. Só da pessoa já estar na igreja com a Bíblia na mão era um cristão verdadeiro. Hoje em dia eu já não posso mais fazer isso. Hoje em dia eu já tenho que ver, não é pelos dons que ele tem, mas é pelos frutos que ele dá. Então nós vamos participar desse momento da ceia agora, em nome de Jesus. E a palavra que ela foi dita aqui não foi para condenar e não foi para nos expor. Claro que o pecado ele nos expõe, a palavra nos confronta. Essa é a função da Escritura, é nos confrontar. Lembra que eu falei que o único livro que fala quem realmente você é a Bíblia? Porque quando eu olho para ela, um texto desse aqui, ele não me acusa, ele me confronta e mostra a minha situação sem Deus. Imagina como que uma pessoa sem Deus é. Tudo que Paulo fala aqui nessa nossa lista, isso é o maior prazer que uma pessoa que vive sem Deus tem no mundo. Ele adultera, ele mata, ele briga, ele cria inveja, ele cria picuinha na igreja, ele fala mal do irmão, ele faz... Isso para ele é coisa normal. Ele não está nem aí. Mas quando você é alcançado pela graça de Deus, dá uma vergonha na gente, não dá? O pecado na verdade, quando a gente faz essas coisas e se arrepende, a gente fica envergonhado de olhar para a gente e falar, poxa, eu fazia essas coisas. Isso era prática na minha vida, mas hoje não é mais. Então, você vai participar de um momento de festa agora. Festa por quê? Porque você estava morto, você ia para o inferno, mas agora você herdou a vida eterna em Cristo Jesus, e Ele morreu na cruz do Calvário, e a palavra fala, todo aquele que come do meu corpo, que come do meu pão e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E você tem parte com Cristo. Isso que Paulo fala aqui, não se encaixa no seu perfil de cristão mais. Porque isso aqui você não faz mais, mas você fazia antes. Efésios fala que antes nós éramos como essas pessoas. Nós matávamos, nós roubávamos, nós cometíamos adultério, impureza sexual, libertinagem. Isso era prático, é prático de quem está lá fora fazer. Mas de você que está aqui dentro, quando eu digo aqui dentro, não das quatro paredes, mas dentro do corpo de Cristo, da igreja verdadeira, isso não faz mais parte da sua vida. Justamente por isso você pode participar desse momento agora. Porque todas as vezes que você fez isso, você reconheceu o pecado diante de Deus e pediu perdão. Amém? Então vamos nos preparar